Olá, pessoa. Vamos continuar então com a nossa unidade. A gente já introduziu, né, o estudo de estatística, falamos sobre as tabelas de frequência e agora a gente vai falar um pouco sobre as representações gráficas. É muito tranquilo, dado que a gente está há muito tempo já em contato com os gráficos, a gente vê gráfico, né, até em outras disciplinas, então a gente já tem um pouco de hábito, de costume de observar esse tipo de linguagem. Inclusive no Enem, muitas questões são de análise gráfica, então vamos discutir aqui um pouquinho alguns elementos de alguns gráficos que podem aparecer, tá? O que a gente vai discutir aqui não necessariamente é uma regra, pode aparecer de maneiras diferentes, mas, em geral, alguns gráficos são mais apropriados para uma determinada função, né? Para uma determinada intenção em se mostrar os elementos. Então, o primeiro gráfico aí que a gente ouve falar é o gráfico de barras. Muitas vezes ele vem também na horizontal, vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Às vezes é chamado de gráfico de colunas quando está assim na vertical. Então, pegando ainda o exemplo que a gente vem discutindo nas outras aulas, né, um exemplo bastante simples, daquela nossa pesquisa de intenção de votos, eu tenho aqui, então, no eixo horizontal, os valores da minha variável. Tá? Então, eu tenho o valor Beltrano, Fulano e Cicrano, que são as intenções de voto. E aqui no eixo vertical, eu coloquei as frequências absolutas. Eu poderia ter colocado também as frequências relativas. Tá? Então, o gráfico de barra, eu posso trabalhar tanto com frequência absoluta quanto com frequência relativa. Então, aqui no caso, Beltrano com 1 de frequência absoluta, ou seja, uma intenção, né, uma das pessoas responderam que tem intenção de votar no Beltrano, 3 de votar no Fulano e 6 de votar no Cicrano. Tá? Um gráfico bastante simples, aparentemente não tem muito segredo, mas eu queria trazer um exemplo aqui para vocês do seguinte, vejam só esses dois gráficos aqui. Esses dois gráficos, eles trazem exatamente os mesmos dados, olha só, os mesmos dados com uma diferença no eixo Y, no eixo vertical. Se você reparar aqui nesse primeiro, a taxa de juros aqui está variando de 3,14% a 3,154%. E aí, né, como a escala está muito grande aqui, eu consigo perceber uma evolução nessa taxa de juros aqui. Agora, mudando a escala, ó, colocando para variar de 0 a 3,5, percebam que como as diferenças são muito pequenas, né, são na terceira casa decimal aqui, na verdade, na terceira casa decimal do percentual, né? Se for escrever em decimal, está mais distante, está na quinta casa decimal. Se eu olho aqui agora nessa escala, ou seja, mudando a escala do eixo Y, eu não percebo visualmente esse crescimento. Então, dependendo da minha intenção, eu poderia apresentar o gráfico de uma maneira ou de outra. Por isso é importante eu estar atento aos dados e não só a uma aparência visual de um gráfico de barra, ok? Ele serve para representar esse crescimento, essa diferença, a comparação entre uma barra e outra, mas eu tenho que estar atento para a possibilidade disso estar com uma escala não apropriada para perceber determinadas diferenças, ok? Então, é uma diferença sutil que às vezes a gente nem presta atenção quando a gente tem gráficos desse tipo. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, ainda sobre o gráfico de barra, são esses gráficos aqui, ó, que eu peguei no boletim do Ministério da Saúde sobre a pandemia. Aqui eu tenho distribuição do total de casos, o A, e óbitos, o B, que é um outro gráfico que está aqui, daqui a pouco eu mostro, de Covid-19 entre os 20 países com maior número de casos em 2020. Então vejam aqui que o gráfico de base aqui está na horizontal. Então a minha variável, na verdade, é onde eu tive casos de Covid. E aí, por exemplo, para o valor Brasil, né, eu tenho uma ocorrência de 4.717.991 casos, ok? Estados Unidos aqui está em primeiro lugar de casos no mundo, com 7 milhões e tanto. Os óbitos eu consigo ver num outro gráfico aqui,
aqui já é, né, o B já é a quantidade de óbitos. Então, onde ocorreu um óbito por Covid-19? Aí eu tenho aqui as frequências absolutas nesse gráfico de barras, tá? Só que às vezes os números absolutos não servem para eu perceber todas as questões, todas as implicações. Por exemplo, a gente percebe aqui que em número de casos o Brasil está em terceiro, e em número de óbitos ele está em segundo. Então, talvez fosse interessante ver qual é o percentual de óbitos em relação ao número de casos. Então, às vezes, números absolutos, eles não servem para a gente definir exatamente quem está melhor ou pior aqui na situação, né? Provavelmente, o Brasil está pior do que a Índia nesse caso aqui, porque ele tem menos casos, porém, mais óbitos, certo? Então, às vezes, as frequências absolutas não servem para dizer tudo o que a gente precisa saber sobre uma determinada situação. Então, nós temos outros tipos de gráficos, como, por exemplo, o gráfico de setores, conhecido como gráfico pizza, né? Ele é um gráfico formado por setores circulares. Nesse caso aqui, é um gráfico que vai aceitar apenas a frequência relativa, porque cada setor representa um percentual do círculo todo. Ok? Então, de novo, meu exemplo aqui, Beltrano, Fulano e Cicrano. A gente tinha, né, 10% para o Beltrano, deixa eu escrever aqui. Aqui a gente tinha 10%, eu tinha 30%, se eu não me engano, para o Fulano, 30%, e eu tinha 60% para o Cicrano. Então, eu tenho um gráfico de setores circulares. Qual é a grande regra do gráfico de setor? O ângulo do setor circular, ou seja, como é que eu defino qual vai ser o ângulo aqui do meu setor circular? Um ângulo θ aqui. Como é que eu sei que ângulo é esse? Esse ângulo ele é diretamente proporcional à frequência relativa, ao percentual. Se há uma proporcionalidade direta, ou seja, se eu dobrar o meu percentual, eu tenho que dobrar esse ângulo. Se há essa proporcionalidade direta, quer dizer que a razão entre essas grandezas, ângulo e a frequência relativa, né, ou percentual, vou colocar aqui frequência relativa, a razão entre essas grandezas é constante. Então, se eu tenho um ângulo θ, para uma frequência de 10% ali, por exemplo, eu sei que o ângulo de 360 graus, ou seja, o círculo todo, ele deve representar quanto? Por convenção, ele vai representar 100%. Agora, a razão entre essas grandezas é constante. Então, eu vou dizer que o meu ângulo θ sobre 10%, que é 0,1, é 360 sobre 1, que é o 100%. Portanto, espero não estar escrevendo na minha cabeça, θ vai ser igual a 360 graus vezes 0,1. Via de regra, você pode definir que o ângulo θ, né, de um setor circular para o gráfico do setor é simplesmente 360 graus vezes o percentual. Por exemplo, se o percentual for 50%, se for meio, vai dar 180 graus. Então, você consegue definir o ângulo do seu setor circular num gráfico de pizza a partir de uma regrinha de 3 ou a partir simplesmente, né, da consequência dessa regrinha de 3, que é essa multiplicação aqui de 360 pelo percentual, ok? Em decimal. Bom, é isso, gráfico de setor circular é isso. Um outro tipo de gráfico que a gente tem seria o gráfico de segmentos ou o gráfico de linhas, né? Você vai pegando aqui uma frequência absoluta ou relativa e para cada valor da variável você vai atribuindo os valores e une os pontos com um segmento de reta, tá? Não faz muito sentido fazer essa ligação entre os pontos se você não estiver querendo comparar uma coisa com ela mesma, né? Geralmente o gráfico de segmento ou gráfico de linha, ele representa uma evolução ao longo do tempo. Então, é um gráfico muito utilizado para representar uma tendência de crescimento ou de decrescimento, né? De subida ou de queda ao longo do tempo.
é importante a gente notar também que a mudança da escala aqui pode mudar a inclinação, ou seja, essa inclinação ela não é relativa, é uma inclinação que depende dessa escala. Portanto, toda vez que a gente vê um gráfico de linhas, é importante a gente olhar a escala aqui, para ver se de repente aquilo não foi modificado, para dar, como a gente viu no exemplo do gráfico de barras, uma falsa impressão de algo mais constante, né? Esse gráfico mesmo, por exemplo, ele poderia ficar algo mais assim, ó, e dar a impressão de algo mais constante, ou seja, o mesmo gráfico aparentemente mais constante, com menos variação. Se for meu interesse mostrar menos variação, eu poderia modificar essa escala. Então, é importante estar atento a esse tipo de possibilidade de viés na apresentação de um gráfico de linha, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui, deixa eu apagar isso aqui. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, de novo, é do boletim epidemiológico, onde mostra a proporção de casos novos por semana epidemiológica, né, da notificação no Brasil aqui em 2020. Aqui no caso, em vermelho, eu tenho a região metropolitana, em azul, região interiorana. Então, percebam que na semana 13, eu tenho mais casos, né, mais casos novos na região metropolitana do que na região interiorana. E ao longo do tempo, ou seja, à medida que vai passando as semanas, eu vou tendo uma modificação nessa proporção. A tendência aqui da região interiorana é crescer, né, a quantidade de números de casos novos, a proporção, e na região metropolitana cair. Né? Esse ponto de interseção aqui, ele tem significado, ele representa um momento exato, né, que é entre a semana 24 e 25 aqui, onde a quantidade, na proporção, né, de casos novos entre região metropolitana e interiorana era igual. A partir desse ponto, eu tenho mais casos novos na região interiorana e menos casos novos na região metropolitana. Então, percebo que é um gráfico que avalia algo ao longo do tempo, geralmente para mostrar tendências de crescimento ou decrescimento. Por fim, para a gente encerrar aí, a gente tem o histograma, que talvez seja o menos conhecido de vocês, o que não aparece muitas vezes, que é referente àquela novidade lá também, quando a gente estava construindo essa tabela de frequência, que é o caso em que eu tenho uma distribuição por classes, né? Lembra daquela tabelinha que a gente estava construindo com as alturas? Eu dividi as alturas em 3 classes, né? De 10 centímetros de amplitude cada uma. Então, de 1,60 a 1,70 eu tinha 2 pessoas, de 1,70 a 1,80 eu tinha 5 pessoas, de 1,80 a 1,90 eu tinha 3 pessoas. Se eu vou colocar isso num gráfico, eu vou colocar isso num gráfico, né, que é um gráfico de barra, só que a particularidade aqui é que as barras são coladinhas, porque assim que termina um intervalo já está começando o outro. Então, nessa primeira classe aqui, eu tenho 1,60 até 1,70, de 1,70 a 1,80 e de 1,80 a 1,90. Então, perceba aqui, de 1,60 a 1,70, eu tenho exatamente 2 pessoas. Eu poderia colocar também a frequência relativa aqui nesse eixo vertical. De 1,70 a 1,80, eu tenho 5 pessoas. E de 1,80 a 1,90, eu tenho 3 pessoas. O que acontece num gráfico, né, histograma, ou numa tabela de frequência, distribuição por classe, é que eu não sei qual é a altura exata das 5 pessoas que estão aqui de 1,70 a 1,80. Então, para a próxima sessão aí, para as próximas discussões nossas, a gente vai levar em conta essa observação aqui, ó. Caso necessário, podemos utilizar o valor médio de uma classe para representar os dados ali contidos. Então, por exemplo, aqui nessa classe, de 1,70 a 1,80, eu não sei qual é a altura das 5 pessoas. Se eu precisar discutir a altura dessas 5 pessoas que estão de 1,70 a 1,80, eu vou considerar que elas estão igualmente distribuídas aqui dentro, ou seja, vou considerar um valor de 1,75 aqui, ou seja, 5 pessoas com 1,75. Eu vou considerar o 1,65 aqui, eu vou considerar o
1,85 aqui. Eu posso, inclusive, construir o que a gente chama de polígono do histograma. Ok? Aí, no caso aqui, para cá não teria ninguém, né? E aí eu teria o meu polígono do histograma. Então, caso necessário, a gente utiliza o valor médio aqui, no caso 1,65 e 1,85, para poder falar sobre as pessoas que estão contidas nessa classe. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Alguns tipos de gráficos aí que a gente pôde discutir e que podem aparecer nos exercícios e a gente precisar interpretar. Ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.